A guerra na Ucrânia produz sua imagem mais assustadora. Um edifício em chamas, a menos de 500 metros da maior usina nuclear da Europa. A Agência Internacional de Energia Atômica constata que não houve vazamento de radiação. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, apela à população russa para que proteste contra a tomada da usina. E russos dizem que foram ucranianos que atacaram Zaporízia num ato de provocação. Na Rússia, chamar a invasão de guerra é crime, com pena de até 15 anos de prisão. E o governo de Vladimir Putin impõe a censura a redes sociais e à imprensa. O Conselho de Segurança da ONU faz uma reunião de emergência. A OTAN afirma que os próximos dias devem ser piores. Mas recusa o pedido da Ucrânia para estabelecer uma zona de exclusão aérea. E as tropas de Putin intensificam bombardeios em cidades costeiras do Mar Negro. Veja também a abertura dos Jogos Paralímpicos de Inverno em Pequim. E o crescimento do PIB brasileiro em 2021 recupera as perdas da pandemia. O Jornal Nacional está começando. Boa noite. Nas últimas 24 horas, a guerra na Ucrânia passou a preocupar um número muito maior de pessoas no mundo todo. E o que provocou isso foram imagens que iluminaram as telas das TVs e dos celulares em todos os continentes. Cenas que foram capazes de assustar mesmo quem enxergava esse conflito como um embate distante entre russos e americanos, entre potências militares do hemisfério norte. Na noite ucraniana, um prédio pega fogo a metros das instalações de uma usina nuclear, a maior da Europa. Zaporízia, construída entre 1985 e 1989. Tropas russas e ucranianas estavam em combate nos arredores. O prédio em chamas fica na ala administrativa da usina e é destinado ao treinamento dos funcionários. Está situado a menos de 500 metros dos reatores nucleares. As cenas trouxeram de volta à memória o pesadelo do acidente nuclear na usina de Chernobyl, também na Ucrânia. Um trauma que está prestes a completar 36 anos. Já era manhã quando os bombeiros conseguiram controlar o fogo. O anúncio foi feito pelo Serviço de Emergência do Estado ucraniano. Pouco depois, a Agência Internacional de Energia Atômica transmitia informações para tranquilizar o planeta. As estruturas e os equipamentos essenciais não tinham sido danificados e não havia vazamento de radiação. O chefe da agência, Rafael Gross, informou que um projétil atingiu um prédio que faz parte do complexo da usina, mas não onde estão os reatores, afirmou ele. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez um pronunciamento na televisão. Disse que poderia ter sido o fim da Ucrânia e da Europa e que os russos sabiam o que estavam atacando e que tinham mirado a usina. Fez um apelo à população da Rússia para que fosse às ruas protestar contra a tomada da usina. Vocês têm que ir às ruas e dizer que vocês querem viver na Terra sem contaminação radioativa. A radiação não sabe onde está a Rússia, a radiação não sabe onde estão as fronteiras do seu país. Zelensky ligou para o presidente americano Joe Biden e fez um relato do que tinha acabado de acontecer. Pelo lado da Rússia, o porta-voz do Ministério da Defesa, Igor Konashenkov, culpou o que chamou de regime nacionalista de Kiev pelo ataque ao prédio de Zaporízia. Afirmou que os ucranianos é que tentaram fazer uma provocação monstruosa. Segundo ele, uma patrulha móvel russa teria sido atacada por um grupo de sabotagem ucraniano. Como resultado, 3 pessoas teriam morrido e 2 ficado feridas. Zaporízia é uma usina antiga, responsável por 25% de toda a energia gerada na Ucrânia e tem tecnologia semelhante às das usinas brasileiras Angra 1 e 2. O reator fica protegido por uma grande estrutura chamada de contenção, uma camada de aço de 2 centímetros e mais uma larga camada de concreto de meio metro. Essa cobertura de concreto é feita para ser a prova de Boeing.
ou seja, de impacto de aviões pesados que possam bater nela e nada acontecer. De modo que esse é um requisito fortíssimo de segurança, de proteção do reator desse tipo de usina, que é completamente diferente da usina que tinha lá em Chernobyl. Mas o professor Aquilino Senra, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, afirma que, dependendo do impacto, a estrutura da central nuclear da usina pode ficar comprometida. Há projetos específicos, dependendo da localização, inclusive para impactos de aviões, dependendo da forma como o avião penetra na usina, explosões próximas da usina, mas esses reatores não têm uma característica para receber um forte impacto causado por algum míssil. O professor de materiais nucleares da Universidade de Bristol, Tom Scott, diz que um ataque como este é sem precedentes. Nunca tivemos um conflito antes em que grandes usinas nucleares estivessem no cenário da luta. Existem leis e convenções internacionais que proíbem a guerra em torno de usinas nucleares. E, claramente, com a invasão russa, a Convenção de Genebra foi violada. É muito chocante. Especialistas em armamentos nucleares acreditam que Vladimir Putin fale repetidamente em usar armas atômicas para assustar o mundo, o que seria uma atitude terrorista. O desafio dos países ocidentais é conter o presidente russo, sem colocar o mundo sob o risco de um conflito nuclear. Na Rússia, é proibido se referir a esses acontecimentos como uma guerra. Hoje isso passou a ser crime, com punição de até 15 anos de prisão. O governo de Vladimir Putin impõe aos russos um regime de censura à imprensa e às redes sociais. E mente para a população sem nenhum pudor para justificar o ataque à Ucrânia. Algo se perdeu na tradução. As TVs controladas pelo Kremlin afirmam que a Ucrânia é responsável por bombardeios em suas próprias cidades. Os ataques da Rússia são de precisão e só contra a infraestrutura militar. Quando algo sai errado, a imprensa explica com gráficos e analistas jurando de pé junto que não há tropas russas na trajetória do míssil. Ou então a culpa é dos militares da Ucrânia, que usam civis como escudos humanos. Quem aperta o gatilho diz que não tinha o que fazer. O ataque era inevitável. A missão é tirar do poder nacionalistas perigosos. Se a população não entendeu a narrativa oficial, o Kremlin desenha. Um vídeo exibido numa aula para crianças russas explicou a guerra assim. O menino Misha, da Ucrânia, e o menino Vânia, da Rússia, eram amigos. O ucraniano mudou de sala e começou a ouvir amigos novos, dizendo que a Rússia era ruim. Misha, então, começou a bater nos russos pequenos. A grande Rússia foi proteger esses russinhos. E por aí vai. O ganhador do Prêmio Nobel da Paz é o editor-chefe do Novaya Gazeta. Dmitry Muratov afirmou que teve que retirar do ar as reportagens sobre a invasão. E o motivo é a censura. O parlamento russo aprovou hoje pena de 15 anos de prisão para quem tratar a guerra como guerra ou invasão. A BBC anunciou que iria suspender temporariamente o trabalho de todos os jornalistas dela na Rússia. A rede britânica explicou que a nova lei pode prender qualquer pessoa que esteja espalhando notícias que o Kremlin considere falsas sobre a guerra na Ucrânia. O diretor-geral da BBC declarou que essa legislação parece criminalizar o jornalismo. A Rússia chama a agressão à Ucrânia de Operação Militar Especial, uma ofensiva para desnazificar a Ucrânia, porque um genocídio está acontecendo. O primeiro-ministro da Alemanha disse em Moscou que essa palavra está errada. Isso não está acontecendo na Ucrânia. E o presidente francês afirmou ontem num telefonema com Putin que é um delírio falar em governo neonazista na Ucrânia. O partido ucraniano nacionalista de extrema-direita, o Svoboda, teve só 1,6% dos votos nas eleições presidenciais de 2019. Volodymyr Zelensky, o vencedor, é inclusive judeu. Mas o Kremlin fecha o cerco para outras versões. Putin mandou bloquear hoje o acesso ao Facebook e ao Twitter. O governo afirmou que foi uma resposta ao que chamou de discriminação das redes sociais contra as contas de canais e TVs russos. O Facebook tinha restringido a RT e a Sputnik, que a União Europeia acusa de disseminar desinformação. Além disso, o governo russo já barrou mais de 400 ONGs. A lei determina que quem recebe doações no exterior exiba em todas as publicações o rótulo "obra produzida por agente estrangeiro".
A mais antiga ONG de direitos humanos na Rússia foi condenada a fechar. Um dos ativistas disse que uma das principais motivações para o processo foi a crítica da Memorial contra a prisão de Alexei Navalny. O principal adversário do presidente Vladimir Putin está preso. Navalny responde a acusações com pena de até 15 anos de prisão. A Anistia Internacional foi uma das ONGs que classificou o processo como uma farsa. Outros políticos de oposição também foram presos ou silenciados. Vladimir Putin abriu espaço para ficar mais 10 anos no poder. A população precisou aprovar a prorrogação do mandato presidencial num referendo. Era uma só resposta, sim ou não, para mais de 200 emendas na Constituição. Um dos artigos cita a fé em Deus como um pilar da Rússia, enfraquecendo a separação entre Estado e religião. Outro define o casamento como uma união entre um homem e uma mulher. Essa reforma ideológica dividiu o espaço com medidas populares, como a correção do salário mínimo e das aposentadorias acima da inflação. Existe um termo conhecido em inglês chamado de whataboutism, que é quando num debate alguém tenta desacreditar a opinião do outro, mudando o foco do assunto. A pessoa não consegue rebater o argumento, mas acusa o outro de hipocrisia, trazendo um tema que não tem a ver com o tópico em discussão. Um exemplo claro foi ontem numa entrevista coletiva com uma porta-voz do Kremlin. O repórter da rede britânica Sky News perguntou ao vivo se as tropas russas miram mal ou a Rússia está mentindo para a população. A representante da Rússia respondeu que o Império Britânico é quem invadiu países e matou civis. Isso está nos livros de história, mas não tem a ver com a guerra na Ucrânia. Fatos são incontestáveis. A Rússia passou meses negando uma invasão, falava em histeria do Ocidente ou russofobia. Avisou que tinha até retirado as tropas. A diplomacia russa ainda afirmou que as possibilidades de negociação estavam longe de se esgotarem, mas dali a 10 dias invadiu a Ucrânia. A Rússia depois prometeu que não iria ocupar o território ucraniano. Vladimir Putin disse essa semana que o Ocidente é um império de mentiras, mas nenhuma bomba consegue impor a verdade. No meio da transmissão ao vivo, os jornalistas de um canal independente de notícias da Rússia deixaram o estúdio. Foi um pedido de demissão em massa, resultado da pressão do governo russo para que jornalistas divulguem só a versão do Kremlin sobre os ataques à Ucrânia. Os funcionários fizeram só um pedido na despedida: não à guerra. Nenhuma guerra acontece só no campo de batalha. Sempre tem uma outra, paralela, a das versões sobre o conflito. Nesse embate, além de fatos, entram também opiniões e mentiras, que hoje a gente chama de fake news. E a estratégia é antiga. O escritor Márcio Pitliuk, curador do Memorial do Holocausto de São Paulo, lembra que na Segunda Guerra... O cavalo de Troia também era uma mentira na guerra. Deram como um presente de grego, mas na verdade de lá saíram os soldados para abrir os portões e conquistar a cidade. Os nazistas usaram muito a mentira, né? Hoje a gente chama de fake news, mas a fake news sempre foi usada por Hitler, por Stalin, para as suas conquistas, para as guerras, para enganar a população e para fazer crer todo mundo que eles é que estavam vencendo. A Guerra do Vietnã, nas décadas de 1960 e 70, foi a primeira com imagens divulgadas pela televisão. Horríveis da Guerra do Vietnã, com cenas terríveis, com os corpos dos americanos sendo carregados, aqueles sacos plásticos pretos com os cadáveres de soldados americanos, e isso que começou a forçar todo aquele movimento de protesto contra a Guerra do Vietnã, para que a guerra acabasse. Visão que se intensificou com as imagens transmitidas ao vivo da Guerra do Golfo, entre Estados Unidos e Iraque, no início dos anos de 1990. A guerra, que era muito distante, meio impessoal, ela começa a ganhar uma certa personalidade com os relatos dos correspondentes de guerra na Guerra do Vietnã e começa a ganhar um impacto visual muito grande na Guerra do Golfo. Então, a soma disso tudo transforma a maneira como as sociedades recebem a guerra. E a tendência que eu vejo é que, quanto mais evoluídos são os meios de comunicação, maior a consciência das pessoas com relação aos conflitos que estão ocorrendo e maior a resistência, portanto, das sociedades a atos de guerra como esse que a gente está testemunhando hoje.
Hoje a gente tem acesso a muitas imagens da guerra em tempo real e pode encontrar informações em várias telas, na TV, no computador e, claro, no celular, que está sempre junto com a gente. O problema é que, na mesma medida que a informação ganhou velocidade e se espalhou por várias plataformas, a desinformação também está circulando mais. Desde o início dos ataques russos, circularam em sites e contas de redes sociais imagens e vídeos antigos tirados do contexto, além de informações imprecisas e falsas sobre a guerra. Uma das fake news publicadas recentemente dizia que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu rendição. Um estudo da Universidade de Cardiff, no Reino Unido, constatou que propagandas a favor da Rússia com fake news estão inseridas até nas seções de comentários de leitores em sites de grandes jornais em todo o mundo, incluindo o Brasil. O professor de Relações Internacionais, Guilherme Casarões, alerta que separar fatos de versões é um dos principais desafios dos nossos tempos. Todo mundo pode criar a sua própria versão a respeito da guerra. É por isso que eu vejo com muitos bons olhos essa junção da imprensa profissional de um lado, com perfis que retratam a guerra em campo por outro lado, porque a imprensa profissional ela faz o papel de uma espécie de filtro daquilo que está sendo noticiado, para justamente poder saber o que é falso, o que é verdadeiro, o que é narrativo e o que é verdade, e, portanto, garantir ao público mais amplo um retrato ou uma história que condiga de maneira mais equilibrada com aquilo que de fato está acontecendo. A seguir, a repercussão mundial ao ataque à área da usina de Zaporizhia. A OTAN recusa o pedido ucraniano de impor uma zona de exclusão aérea. E afirma que os próximos dias devem ser piores. As tropas de Putin intensificam bombardeios em cidades costeiras do Mar Negro. A Organização do Tratado do Atlântico Norte recusou hoje o pedido da Ucrânia de estabelecer uma zona de exclusão aérea, o que significaria abater aviões que violassem essa medida. A OTAN segue optando por evitar o risco de confrontos diretos com a Rússia e condenou verbalmente as ações militares de Vladimir Putin, assim como fizeram diversos líderes nesta sexta-feira, depois do ataque ao edifício vizinho à usina nuclear de Zaporizhia. É o que informam os enviados especiais a Bruxelas, Bianca Rottier e Daniel Peralta. A imagem do prédio em chamas provocou reações em toda a Europa. O primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz, disse que o ataque mostra como a situação na Ucrânia está perigosa e que guerras podem levar a consequências terríveis. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, chamou a ação de imprudente e acusou a Rússia de colocar diretamente em risco a segurança de toda a Europa. Até a China, principal aliada da Rússia de Vladimir Putin, expressou inquietação com os acontecimentos. Falou que o país está profundamente preocupado com a segurança das instalações nucleares na Ucrânia e pediu que todas as partes mantenham a calma e evitem uma escalada da situação. As críticas contundentes também ecoaram em Bruxelas, onde os ministros das relações exteriores dos países da OTAN se reuniram. O secretário-geral da Aliança Militar, Jens Stoltenberg, condenou o ataque à usina de Zaporizhia e as ações militares na Ucrânia. Essa é a pior agressão militar na Europa em décadas, lembrou. Com cidades sob cerco, escolas, hospitais e prédios residenciais bombardeados e ações imprudentes em torno de uma usina nuclear ontem à noite. Reckless actions around a nuclear power plant last night. Jens Stoltenberg também afirmou ter evidências de que a Rússia está usando bombas de fragmentação, que se abrem e liberam um grande número de explosivos menores. Um tratado internacional proíbe o uso desse armamento, mas a Rússia não faz parte. O chefe da OTAN avisou: os próximos dias provavelmente vão ser ainda piores, com mais mortes, sofrimentos e destruições. Mas reforçou com todas as letras: a Aliança Militar do Ocidente tem uma tarefa apenas defensiva, não está envolvida no conflito e não quer uma guerra contra a Rússia. Os integrantes da OTAN também foram contrários ao pedido do presidente ucraniano para criar uma zona de exclusão aérea. O chefe da aliança explicou que a única maneira de implementar isso seria enviando aviões de combate.
Mas se aeronaves russas furassem o bloqueio, teriam que ser abatidas. Entendemos o desespero, disse Stoltenberg, mas acreditamos que isso poderia desencadear uma guerra completa na Europa. Presente na reunião, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, também condenou o ataque à usina nuclear de Zaporizhia e reforçou a previsão sombria de que o pior ainda está por vir. Mais tarde, ele afirmou: Russia has never been so isolated. We have never been more united. A Rússia está mais isolada do que nunca e nós nunca estivemos tão unidos, se referindo às sanções impostas até agora a Putin e seus principais aliados. Reforçando as palavras de Blinken, o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, comentou sobre a possibilidade de sanções que envolvam a suspensão da compra de gás russo pela Europa. Todas as opções continuam em cima da mesa. Todas, reforçou Borrell. Aumentando ainda mais a pressão, os ministros das Relações Exteriores do G7 reafirmaram que ataques indiscriminados são proibidos pelas leis humanitárias internacionais e que os responsáveis irão ser responsabilizados por crimes de guerra, incluindo o uso indiscriminado de armas contra civis. O grupo disse ainda que irá continuar impondo sanções severas em resposta a essas agressões. Em Genebra, o Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou uma resolução para criar uma comissão para investigar as violações cometidas, incluindo possíveis crimes de guerra. Só a Eritreia votou junto com a Rússia contra a resolução. 13 países, incluindo a China, se abstiveram. 32 votaram a favor, entre eles o Brasil, apesar de ter criticado a proposta. O Conselho de Direitos Humanos não tem o poder de tomar decisões jurídicas, mas faz pressão política. A embaixadora da Ucrânia falou que os russos que dirigem e cometem ações devem ficar atentos. As provas vão ser coletadas e os responsáveis identificados e responsabilizados. You're going to be identified and you're going to be held to account. O presidente da Ucrânia condenou a decisão da OTAN de não estabelecer uma zona de exclusão aérea no país. Volodymyr Zelensky disse que os líderes ocidentais deram luz verde para Vladimir Putin continuar bombardeando cidades da Ucrânia. Integrantes do Conselho de Segurança da ONU se reuniram para discutir as consequências do que aconteceu em Zaporizhia. A reunião de emergência foi convocada por 6 países para discutir o risco de um desastre nuclear depois do ataque à usina de Zaporizhia. O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Mariano Grossi, participou a bordo de um avião a caminho de Teherã, onde negocia um acordo sobre o programa nuclear iraniano, e disse que está monitorando a situação com a ajuda das autoridades ucranianas. E assim que a situação permitir, técnicos da AIEA vão inspecionar todos os 15 reatores em operação na Ucrânia. A embaixadora americana Linda Thomas Greenfield disse que é preciso prevenir uma catástrofe nuclear. Lembrou que 141 países votaram pelo fim dos ataques, mas afirmou que o presidente Putin não apenas se recusa a ouvir, como está escalando perigosamente o conflito. President Putin must stop this humanitarian catastrophe. O presidente Putin precisa acabar com essa catástrofe humanitária, acabar com essa loucura agora. O povo da Ucrânia conta conosco, não podemos decepcioná-lo. And we must not let them down. O representante russo disse que a reunião era uma tentativa de causar histeria sobre o que está acontecendo na Ucrânia e negou que as forças russas tenham atacado a usina de Zaporizhia. Vassily Nebenzia afirmou que os russos controlam a instalação desde segunda-feira e culpou sabotadores ucranianos pelo ataque da noite de ontem, que provocou um incêndio num prédio de treinamento da usina. O embaixador da Ucrânia disse que já está acostumado às mentiras russas. Russia seems
A Rússia está furiosa porque a invasão rápida falhou, o povo ucraniano está resistindo corajosamente e recebeu solidariedade mundial. E terminou o discurso pedindo que a comunidade internacional pare a Rússia. É preciso agir agora ou poderá ser tarde demais, não só para a Ucrânia, mas para todos vocês. Not only for Ukraine, but for all of you. O Brasil pediu a retomada do diálogo e que as duas partes evitem qualquer ação que ameace a segurança do material nuclear na Ucrânia. Qualquer incidente teria consequências duradouras na saúde das pessoas e no meio ambiente. Em Moscou, o presidente russo avisou que os países vizinhos não devem piorar a situação ou impor mais restrições à Rússia. Não queremos piorar a relação com ninguém. Todas as nossas ações são respostas a atos de inimizade contra a Rússia. Putin disse que todo mundo deveria normalizar as relações e voltar a cooperar. A porta-voz da Casa Branca disse que quem pode diminuir as tensões é o presidente da Rússia. E afirmou que o ataque à usina nuclear foi extremamente irresponsável e perigoso. O presidente Joe Biden conversou por telefone com o presidente da Polônia, Andrzej Duda, e reafirmou o compromisso com a segurança do país. Biden também prometeu ajuda humanitária a milhares de ucranianos que buscam refúgio na Polônia. Mais tarde, ao lado do presidente da Finlândia, Biden afirmou que o ataque à Ucrânia ameaça a segurança da Europa e a paz e a estabilidade mundiais. E brincou, se deixássemos tudo nas mãos dos países nórdicos, estaríamos bem. O finlandês respondeu, normalmente nós não começamos guerras. As forças russas intensificaram os ataques às cidades portuárias da Ucrânia na costa do Mar Negro. É o que informam da Polônia os enviados especiais Rodrigo Carvalho, Ross Salinas e Hernani Lemos. Pela primeira vez, soldados russos entraram na cidade de Mykolaiv, no sul da Ucrânia. Quase 500 mil pessoas vivem lá. O governo ucraniano afirmou que impediu o avanço dos russos, mas os bombardeios na região continuaram. A Marinha da Ucrânia teria afundado intencionalmente o principal navio de guerra do país para impedir que os russos capturassem. O prefeito de Mariupol, outra cidade estratégica do sul que vem sofrendo ataques, pediu ajuda humanitária. Os quase 400 mil moradores estão sem água, sem luz e o estoque de comida está baixo. A capital Kiev viveu mais um dia de bombardeios. A polícia ucraniana informou que um ataque aéreo russo matou 2 crianças e 5 adultos numa cidade a 10 quilômetros da capital. Também perto dali, moradores contaram que comboios militares estão chegando e que soldados estariam atirando em civis. Olena disse que teve ataques de pânico no começo, que está tentando ficar calma, mas que não tem vontade de comer nem de beber nada. No leste do país, mais ataques. O governo russo divulgou imagens de um bombardeio com drones na região de Donetsk e afirmou que o alvo era uma instalação militar. O ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, acusou soldados russos de violentar mulheres nas cidades ocupadas. Hoje, a rede de televisão britânica Sky News divulgou o vídeo de uma equipe de reportagem sendo atacada por tiros nos arredores de Kiev. No momento em que os disparos começam, os jornalistas tentam se proteger. A Sky News informou que o ataque teria sido feito por paramilitares ligados à Rússia. Esse inferno todo segue empurrando milhares de pessoas para fora do país. Hoje, esse supermercado na Polônia virou abrigo. Tudo improvisado, precário, mas com 2 vantagens que não se joga fora numa situação dessa. Um lugar coberto e quente. Nesses últimos 8 dias aqui na fronteira, nossa equipe tem visto uma melhora na estrutura que recebe os refugiados no primeiro momento. Agora, depois de uma parada rápida no mercado, ou mesmo de uma noite de sono, as pessoas saem para pegar ônibus para várias cidades da Europa. A Polônia continua sendo o país que mais recebe refugiados, mas não é o único. Outros vizinhos, como Hungria, Romênia, Eslováquia e Moldávia, também estão acolhendo muitas pessoas fugidas da guerra.
Na Romênia, autoridades montaram um acampamento especialmente para os refugiados que saíram da Ucrânia, mas são de outras nacionalidades, como Índia e algumas nações africanas. A maioria é estudante. Ainda há relatos de racismo e xenofobia para quem tenta sair da Ucrânia. O Nassim é marroquino e estava na Ucrânia estudando. Conseguiu fugir para a Romênia e, em vez de ir para casa no Marrocos, resolveu ficar. Essas pessoas aqui me mostraram muita generosidade e carinho. Decidi fazer o mesmo. Em outro ponto da Romênia, festa surpresa para a pequena Arina. Voluntários e bombeiros encheram balões, cantaram parabéns e providenciaram um chapeuzinho para aniversariante. A Arina ficou feliz. No meio de tanta dor, não é pouca coisa. Nesse 9º dia de guerra na Ucrânia, o jornalista Gabriel Chaim mostra como se organiza a resistência ucraniana. Eu fui conhecer um grupo de voluntários de diversas áreas, assim, professores, veterinários, pessoas que têm trabalhos normais antes da guerra, que nunca pensaram em lutar num fronte. Que até eu conheci um rapaz que a esposa dele estava passeando 2 meses atrás no Brasil, inclusive. My wife just maybe 2 months ago came back from Brazil. Ele não tem experiência militar, portanto ele não foi ao fronte de batalha com uma arma na mão. Ele está ajudando de uma outra forma. O que ele resolveu fazer é preencher os coquetéis de Molotov. Where people love each other and they don't want to have invaders in their countries. As for me, I always know that Russia don't want to be us as independent people, as independent state as Ukraine. I'm not a professional one, but as you see, it works. Kiev é uma cidade muito grande, com aproximadamente 5 milhões de habitantes. Muitos desses civis ainda continuam morando aqui na cidade, na capital. Eles falam que eles estão se preparando para um confronto urbano, se no caso a Rússia invadir a capital. Então, toda a cidade, dá para se perceber que em lugares estratégicos existem trincheiras, eles estão preparando essas trincheiras, eles estão preparando centenas de barricadas anti-tanque. Eu prefiro sempre pensar no melhor, assim, que vai existir uma resolução, que eles vão entrar num acordo e que não haverá confronto. Agora, eu já cobri no lado oposto à Rússia, quando estive em Alepo, por 2013, 2014, os ataques aéreos na região dos rebeldes, principalmente atingindo áreas de civis. Eu presenciei isso com meus olhos, eu documentei isso. É preocupante se por acaso eles forem usar da mesma tática militar que eles usam na Síria, continuam usando na Síria, aqui na Ucrânia. Eu não consigo pensar em outra coisa se não for uma carneficina. A seguir, o PIB brasileiro de 2021 recupera as perdas da pandemia. A economia brasileira cresceu no ano passado e recuperou as perdas do início da pandemia. Depois de muito tempo em silêncio, o samba voltou a ecoar pela Lapa, endereço da boemia carioca. A pandemia não interrompeu só a música, mas também os 22 anos de história dessa tradicional casa de shows, que fechou por mais de um ano. Você não sabia se você realmente ia retomar seus negócios, se você ia ter fôlego financeiro para retomar seus negócios. Com menos restrições e com o avanço da vacinação, as coisas vão voltando ao ritmo. O Alex, garçom e pé de valsa, não perdeu o passo, mesmo depois de muito tempo em casa, sem trabalhar. Foi bem sofrido, o patrão botou para a gente receber pelo governo, mas graças a Deus a gente recuperamos aí
as forças e estamos voltando aí com todas as forças. No quarto trimestre do ano passado, justamente quando a casa de shows retomou as atividades, a economia do país cresceu 0,5% em relação aos 3 meses anteriores. O Brasil saiu da recessão técnica, nome dado quando há 2 retrações seguidas do PIB, a soma de todos os produtos e serviços produzidos pelo país num determinado período. Em todo o ano de 2021, a economia brasileira movimentou 8 trilhões e 700 bilhões de reais. Cresceu 4,6%, compensando os resultados negativos de 2020, o primeiro ano da pandemia, quando o PIB teve um tombo de 3,9%. O Brasil ficou em 21º lugar, num ranking com 34 países. Nem mesmo redutos tradicionais como esse, no Rio de Janeiro, resistiram à crise provocada pela pandemia. O restaurante, frequentado por artistas que deixaram assinaturas e retratos nas paredes, chegou a fechar as portas e por muitos meses. No ano passado, reabriu. E os clientes, aos poucos, estão voltando, mantendo viva a história desse lugar, mas esperando novos capítulos na economia. Os novos sócios sonham com as mesas cheias como nos velhos tempos. Muitos clientes que sempre vieram aqui continuam vindo, novos clientes estão vindo e acho que assim, um dos motivos que faz a gente acreditar muito nessa volta é a vacinação, é a pandemia que ainda não acabou, mas que dá uma respirada. O consumo das famílias aumentou no ano passado. Os gastos do governo também tiveram alta. O setor de serviços, o que mais emprega, teve o melhor desempenho. Todas as atividades do setor registraram alta, com destaque para informação e comunicação e transportes. Mas é importante também reconhecer que esse é um setor, bem como as famílias brasileiras, né, que o rendimento médio está nos seus patamares mínimos da história recente, né? Não apenas isso, nós também estamos com dados elevados de endividamento. A indústria foi outro motor do PIB, mas a agricultura, que já ajudou a economia tantas vezes, sofreu com problemas climáticos e encerrou o ano em queda. Apesar do resultado positivo, os economistas ressaltam que a comparação é com um período em que o PIB foi muito ruim. É um processo mais de normalização do processo, né, de retomada pós-pandemia do que uma recuperação consistente. Eu diria que não dá para comemorar porque temos vários desafios pela frente. E quem vem lutando para preservar a tradição quer que o futuro chegue logo. Tenho para mim que só vou sair dessa situação em 2023. 2022 é um ano de sobrevivência. Um sobrevoo no centro financeiro do país dá a impressão de uma economia em forte expansão. Mas isso é só obra da construção civil, um ponto alto no resultado do PIB. As fundações dos novos prédios sustentam o resultado da indústria, da qual a construção faz parte. No setor da economia que transforma a matéria-prima em mercadoria, cresceu a produção de máquinas e equipamentos, metalurgia, equipamentos de transporte, fabricação de produtos minerais não metálicos e indústria automotiva. A indústria extrativa também ficou maior para dar conta do mercado de minério de ferro. Subiu também o volume das importações e exportações do país e dos investimentos que fazem a produção das empresas crescer. Mas foram as fábricas de edifícios que não pararam, com alta de 9,7%. Mas o resultado do PIB de 2021 é só a ponta do cenário. Tem que lembrar que a base de comparação é extremamente baixa, né? Estamos começando a querer avançar. Os últimos números mostram um crescimento muito frágil. Um estudo a partir dos dados do IBGE mostra que a indústria ainda não recuperou as perdas dos últimos 2 anos. Quem faz porca e parafuso para quase todos os segmentos do setor industrial dá um diagnóstico. E a gente continua em uma descida, em um mergulho de produção, e ainda estamos em patamares assim, muito baixos historicamente. Temos a inflação alta, que ela, de uma maneira ou outra, nos leva a um arroxo salarial e empresarial. Também o câmbio muito depreciado, e toda a nossa matéria-prima é dolarizada, então isso penaliza muito a indústria e o consumidor final. A empresa não se recuperou ainda das últimas crises.
nós tínhamos normalmente, em média, 430 funcionários. Hoje, nós estamos com 163 funcionários. Nos últimos 2 anos em que a indústria encolheu, só a construção civil ostentou crescimento de 8,36%. Quando olham para o horizonte das cidades, cheio de canteiros de obras, o que os economistas veem são construções de um sistema financeiro de juro baixo. Foi quando a taxa básica que regula os contratos de financiamento era de 2% ao ano que foram desenhadas as maquetes dos lançamentos. As altas seguidas da Selic podem estreitar o terreno para a construção civil e para o crescimento da economia. Por hora, a gente está vivendo, vamos dizer assim, um efeito retardado, um efeito atrasado de juros baixos, que ainda estão construindo, estão gerando as condições para o setor de construção continuar expandindo. A economia brasileira ainda está mostrando alguma fragilidade, né? Ela não está conseguindo engatar ainda, né? A gente tem que ver uma atividade econômica crescendo, porque isso daí gera espaço para as pessoas poderem avançar nas suas vidas pessoais. É que nem um trânsito, né? Se você está parado num trânsito ou com uma velocidade muito lenta, você não consegue rearranjar, né? Agora, se o trânsito está fluindo melhor, as pessoas conseguem mudar de faixa, ir para um lado e para o outro, né? Se fica tudo parado, com o PIB muito fraco, todo mundo fica travado, preso. Isso daí, obviamente, gera desconforto econômico, sem dúvida nenhuma, mas também social. Isso daí implica dizer uma piora da vida das pessoas. O Ministério da Economia comemorou o resultado do PIB. Afirmou que o Brasil conseguiu crescer acima de 4,5%, mesmo enfrentando choques negativos de oferta. Além da pandemia e da quebra de cadeias globais de produção, o Brasil teve choques locais específicos, como a crise hídrica, as secas e as geadas. Vamos ver agora os números da pandemia e da vacinação reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Bruno Tavares, boa noite. Boa noite, Ana Paula, Bonner, boa noite a todos. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 697 mortes. São 103 a mais do que o total de ontem. O aumento pode ser reflexo de dados represados do feriado de Carnaval. Desde o começo da pandemia, 651.343 brasileiros já perderam a vida para a Covid. De ontem para hoje, foram 68 mil novos casos conhecidos. No total, já são quase 29 milhões de casos. A média de casos está em queda, de 59% na comparação com 2 semanas atrás. São 43 mil novos casos por dia. A média de mortes também está em queda, de 47%. São 439 óbitos por dia. Hoje, nenhum estado apresenta alta na média de mortes. Um estado, Alagoas, tem estabilidade. 25 estados e o Distrito Federal estão em queda. Agora, os números da vacinação. Nas últimas 24 horas, 135 mil pessoas tomaram a primeira dose, 309 mil a segunda dose ou a dose única, 426 mil a dose de reforço. O total do dia ficou em 871.630 vacinados. Desde o início da vacinação, 80,50% da população recebeu a primeira dose. Em relação à população vacinável, que tem 5 anos ou mais, 86,40%. 72,44% de todos os brasileiros receberam as 2 doses ou a dose única. Dos que têm 5 anos ou mais, 77,75%. A dose de reforço foi aplicada em 30,60% da população. A partir de 18 anos, 40,63%. No mapa, em verde escuro, os estados mais adiantados na vacinação completa da população que pode ser imunizada. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Bonner, Ana Paula. Obrigado, Bruno. A seguir, a abertura dos Jogos Paralímpicos de Inverno. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, deu prazo de 5 dias para o Palácio do Planalto explicar a participação do vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos, na comitiva oficial do presidente Bolsonaro, que visitou a Rússia. Moraes ordenou que a presidência apresente dados sobre a agenda e os valores gastos com o filho do presidente. Ele pediu também explicações para a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Moraes considerou que a presença de Carlos Bolsonaro na viagem pode ter relação com fatos apurados
apurados no inquérito da Milícia Digital. Nós procuramos o Palácio do Planalto, mas não tivemos retorno. A Rússia extraditou para o Brasil o homem acusado de atirar coquetéis Molotov na sede da produtora Porta dos Fundos. Eduardo Fauzi chegou ontem à noite ao Rio, onde está preso. Em 2019, ele fugiu para a Rússia depois do ataque e foi preso no ano seguinte. Em janeiro deste ano, saiu a autorização para extradição. A Justiça Federal retirou a acusação de terrorismo. Por isso, Fauzi responde por crime de incêndio num processo que corre em sigilo na Justiça do Rio. Morreu hoje em Sorocaba, no interior de São Paulo, o músico Antony Roberto de Camargo. Ele era da banda que se apresentava no Resort Mavisa há 2 semanas, quando o uso de fogos de artifício num salão de festa provocou um incêndio. Ao todo, 20 pessoas ficaram feridas. O baixista da banda, o vocalista e um bombeiro civil do hotel continuam internados. A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu que a tragédia de Capitólio, em janeiro deste ano, foi um evento natural. Segundo a investigação, o bloco de pedra se soltou por causa de um processo erosivo na base do paredão. 10 pessoas morreram. A polícia pediu o arquivamento do inquérito e alertou que outras pedras podem cair. Os cânions continuam interditados para o turismo. Hora de saber como fica o tempo no fim de semana. Eliana Marques, boa noite. Oi, Ana Paula, boa noite para você, boa noite para o Bonner e boa noite para você também. As nuvens carregadas tomam conta de quase todo o Brasil e a explicação é uma combinação de sistemas meteorológicos do verão atuando ao mesmo tempo. Amanhã, a Zecit, zona de convergência intertropical, ainda provoca temporais aqui na faixa norte do Brasil. E um cavado deixa o tempo instável no litoral do Nordeste. Uma alta pressão empurra a umidade do oceano para o continente aqui na altura de São Paulo. E uma frente fria se aproxima do Rio Grande do Sul. Tem risco de chuva forte perto da fronteira com o Uruguai e do sul de Minas, até grande parte de São Paulo, incluindo cidades do interior, Baixada Santista, Litoral Norte e a região metropolitana. Hoje já choveu muito em São Paulo. Os bombeiros resgataram de bote um homem de dentro desse carro. Ventos de até 80 km por hora derrubaram árvores e o granizo atingiu vários bairros. No aeroporto de Congonhas, buracos se abriram no teto, alagando a sala de embarque. Amanhã chove bastante de novo, principalmente a partir da tarde. E outras áreas com risco de pancadas fortes são a maior parte aqui da região norte de Mato Grosso, passando por Maranhão, Piauí, sul do Ceará, também Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, norte e leste da Bahia. João Pessoa, Recife, Aracaju, Salvador e Maceió estão no caminho dos temporais. Cuiabá, Porto Velho, Rio Branco, Palmas e Manaus, também, Ana Paula. Onde vai ter sol, Eliana? Olha, o sábado começa com sol, isso em várias regiões, é o caso destas aqui. Só que a partir da tarde pode chover, mas vejam, é chuva rápida. Em Florianópolis, Goiânia e Belo Horizonte, máximas de 31 graus. No Rio de Janeiro, 34 e em Porto Alegre, calorão de 35 graus. Em Torres, no litoral gaúcho, não chove amanhã e fica bem quente. Domingo voltam as pancadas de chuva. Já em Arraial do Cabo, na região dos Lagos, no Rio, fim de semana todinho ensolarado. Amanhã o sol brilha forte também aqui no extremo sul de Santa Catarina, quase nem dá para ver no mapa, né? E também aqui no norte do estado do Rio. Domingo, tempo firme só no litoral do Rio e também nessa área amarela que pega ali uma parte de Minas Gerais. Até amanhã e uma boa noite para vocês. Para você também, Eliana. Obrigada. E hoje estreia a nova temporada do Globo Repórter. E você vai conhecer um lugar onde o esforço dos moradores foi fundamental para proteger a natureza. E começaram hoje as Paralimpíadas de Inverno de Pequim. Das 46 delegações que cruzaram o centro do estádio Ninho do Pássaro, uma era mais aguardada. Ukraine! 20 atletas ucranianos e 9 guias vão participar das Paralimpíadas de Inverno. Num sinal de resistência, o presidente do Comitê Paralímpico Ucraniano, Valery Sushkevich, levantou o punho esquerdo. Ele já tinha feito esse gesto antes do desfile, quando pediu paz ao lado dos compatriotas. Os ucranianos receberam cumprimentos e aplausos de membros de outras delegações. Os brasileiros desfilaram logo depois dos ucranianos. Aline Rocha e Christian Ribeira, do esqui cross country, foram os porta-bandeiras de uma delegação com 6 competidores.
Os atletas de Rússia e Belarus não estiveram na cerimônia de abertura. Depois de anunciar que eles poderiam participar dos Jogos de Inverno, o Comitê Paralímpico Internacional voltou atrás e decidiu excluir os dois países dos Jogos. I must begin with a message of peace. O também brasileiro Andrew Parsons, presidente do comitê, começou o seu discurso dizendo estar horrorizado com o que acontece no mundo. I am horrified at what is taking place in the world right now. Afirmou que o século XXI é um momento de diálogo e de diplomacia, não de guerra e ódio. Not war and hate. Mensagem ouvida por todos que acompanharam a cerimônia, menos pelos chineses. Os intérpretes que participavam da transmissão da TV estatal chinesa interromperam a tradução do discurso de Parsons enquanto ele falava sobre a guerra. O Comitê Olímpico Internacional afirmou que não houve qualquer erro técnico no sinal e que questionou a TV chinesa sobre o ocorrido, mas ainda não obteve resposta. Foi uma celebração mais simples do que a dos Jogos Olímpicos, mas que não deixou de lado a beleza dos efeitos de luz que tomaram o Estádio Nacional de Pequim desde o primeiro minuto. O chinês, dono de 8 medalhas paralímpicas no atletismo, Li Duan, foi o responsável por acender a pira e por levar ao mundo a última mensagem da cerimônia de esperança e de paz. O Jornal da Globo é depois da sessão Globoplay. Uma boa noite para você. Boa noite, um ótimo fim de semana. Fala, rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Diego, aqui do canal Diego Esportes. E tô chegando para te avisar que hoje tem Alavés e Sevilha pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol. E no vídeo de hoje você vai saber tudo sobre esse jogo, as principais e últimas informações da equipe do Alavés e também as últimas notícias da equipe do Sevilha. O Alavés, jogando hoje em casa, precisa muito da vitória para tentar fugir da zona de rebaixamento. Já o Sevilha também quer a vitória, porque vencendo pode ficar só 3 pontos do líder Real Madrid. Então, se você é torcedor do Alavés ou torcedor do Sevilha, já faço o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar, ativa também o sininho de notificação para você receber nossos próximos vídeos e comenta embaixo o seu palpite, porque tentando colar de vez no líder Real Madrid, o Sevilha vai até os domínios do Alavés na tarde dessa sexta-feira, em duelo que abre a 27ª rodada do Campeonato Espanhol. Em caso de triunfo, na conta dos visitantes, a distância para os merengues que jogam no sábado irá cair para 3 pontos. A vitória também interessa muito ao Alavés, que hoje tenta reunir forças para escapar da zona de rebaixamento. Vice-lanterna da competição, o Alavés soma 21 pontos, 4 a menos que o Granada, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Já são 2 partidas consecutivas sem vitória e um difícil calendário no decorrer de março e início de abril. O time também terá Real Sociedade e Atlético de Madrid pela frente. Outro revés tornaria depois muito complicado a reação da equipe. Do outro lado, o Sevilha vive situação oposta. Vice-líder do campeonato, a equipe de Andaluzia está a 6 pontos do Real. Lopetegui e comandados, aliás, poderia estar bem melhor no campeonato se não fosse o número expressivo de empates. 3 nos últimos 5 jogos. Perder mais uma chance de somar 3 pontos pode custar o título para o Sevilha. Pelo lado do Alavés, o treinador José Luís Mendilibar chega ao confronto com apenas um desfalque confirmado. O Mamadou Loum está suspenso. Ele deve ser substituído por Pere Pons. Há grandes chances da parte da formação da última partida ser utilizada novamente. Então a provável escalação do Alavés deve ter o Pacheco, Tenaglia, Laguardia, Legenu e Duarte, Escalante, Pons e Pina, Mendes, Joselu e Rioja. Já pelo lado do Sevilha, Lopetegui não poderá contar com os serviços de Suso, Requique e Papo Gomes. Aí Martial e Eric Lamela estão entre as dúvidas do treinador. Condé e Lucas Ocampos, em contrapartida, estão de volta para ocupar seu lugar entre os 11. A provável escalação do Sevilha então deve ter Borno, Navas, Condé, Diego Carlos e Acunha, Rakitic, Fernando e Jordan, Corona, Nesri e Ocampos. O jogo de hoje, que vai ser realizado no estádio Mendizorroza, vai ser apitado por Javier Alberola Rojas. Atualmente, a campanha do Alavés são 5 vitórias, 6 empates e 15 derrotas. São 21 gols marcados e 44 sofridos.
saldo negativo aí de 23. Já o Sevilha, vice-líder, tem 15 vitórias, 9 empates e 2 derrotas. São 39 gols marcados e 18 sofridos, um saldo de 21. Na rodada passada, a equipe do Alavés, fora de casa, acabou empatando com a equipe do Getafe, pelo placar de 2-2. Já o Sevilha jogou em casa na rodada passada e venceu o Betis, pelo placar de 2-1. Aí na próxima rodada, o Alavés, fora de casa, vai visitar a equipe do Real Sociedad. E o Sevilha, também fora de casa, vai visitar a equipe do Rayo Vallecano. Jogos da 28ª rodada que vão acontecer no domingo. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos um ótimo jogo, que vença o melhor. Fiquem todos com Deus e até a próxima.